mocinho. Fernando Sérgio está aqui ao lado do seu sonzão, todo seu radinho. Se você está no Conte agora com Fernando, tudo é alegria e felicidade. Muito obrigado pela audiência, amigo ouvinte, é um privilégio. Nosso sucesso é você com a gente, aqui no show do Fernando Sérgio. Fernando Sérgio. Alô, Adilson Furgelli Tatu. Fernando Sérgio. Alô, doutor Hernani Sampaio. Alô, Josemar Baiano. Alô, Marcinho Pereira. Abraço grande a todos vocês, minha gente querida. Com que prazer estamos começando mais uma vez o nosso programa, agradecendo a vocês, né, a procura, notadamente no Google. Se você colocar hoje lá o programa Fernando Sérgio, você vai ver a quantidade imensa de pessoas que estão procurando e cada vez mais aderindo ao programa. Muito obrigado. Diego Cardoso, bom dia. Hernani Sampaio, bom dia. Bom dia ao Jaquito, que foi superintendente, e o Pedro Jaque Capeller, que foi superintendente da Rede Manchete de televisão, que nesse momento está vendo a gente. Muito obrigado. Eliane Faixas, um abração para você também, né? Todos os amigos queridos recebam o nosso carinho, o nosso abraço. Eu estava numa conversa boa antes, aliás, eu estava mais contando história do que ouvindo, né? É mal de quem fala muito. Ali estão dois dos queridos amigos nossos que vão participar hoje, o Dr. Baltazar Salgado, advogado dos mais conhecidos do Rio de Janeiro, presidente do Lions Clube. Parabéns. Bom dia, doutor Baltazar. Bom dia, Fernando Sérgio. Bom dia, telespectador aí. Muito bem, ao lado dele, você conhece sobejamente também ele, que é tenente-coronel reformado da Aeronáutica, é médico cardiologista, o nosso querido doutor Cícero Munhoz. Bom dia, doutor Cícero. Bom dia, Fernando. Bom dia, internautas. Pois é, então a gente vai conversar, vamos ter muitos assuntos no dia de hoje. Mas olha, hoje, minha gente querida, hoje é um dia feliz, eu vou dizer por quê daqui a pouco para você. Mas antes de dizer isso, antes de colocar a prece de Cáritas também, eu queria lembrar alguns causos do rádio, algumas coisas que aconteceram no rádio. Estava um dia que a gente estava descontraídamente falando, né, de personalidades do rádio, personalidades até na vida pública, né, que tem a sua vida política e tem a sua vida pessoal. Então, nem sempre a vida pessoal a gente pode divulgar, né? Não é isso. E eu me lembrei agora, é um caso que sempre dá resultado de contar, um caso ocorrido há muito tempo atrás, lá na minha querida Minas Gerais, onde eu fui criado. Sempre tenho que dizer que eu nasci em Cruzeiro, São Paulo, minha terra querida de nascimento, e fui criado em Juiz de Fora, minha terra querida de criação, né? E eu comecei no rádio em Juiz de Fora. Alô, Ângela Luquezzi, bom dia, Fernando Sérgio, Deus abençoe você, muito obrigado, bom trabalho, excelente final de semana para você e sua família, muito obrigado. A Eliane Faixas, bom dia a todos, obrigado, Eliane. A Sueli Loureiro, que é agente de viagem, Sueli percorre esse mundão de Deus nesses transatlânticos, né? Nossa querida amiga, recentemente eu vi uma foto sua, meu Deus do céu, você foi, não sei se você foi aos Estados Unidos através de navio, não é isso? Depois me conta essa história direito. Bom dia, Sueli, abração. Fernando Pereira vendo a gente, alô Fernando e Olenca, um grande abraço para vocês. A Sueli Loureiro mandando bom dia, dizendo que tá saudade. Olha, vamos matar essa saudade. Me manda através do inbox, você me manda o teu telefone, que eu terei muito prazer de tê-la aqui, até falando das coisas, das excursões que você faz. Ela é guia turística, né? A Maria Eliette também vendo a gente, não é? Que coisa boa. Muito bem, minha gente querida, lembrando essa história ocorrida no verdor da minha juventude, por assim dizer. Gostaram do verdor? Podem ficar com ele. Então, na verdade, eu tinha talvez uns 16, 17 anos, já estava em 2 anos trabalhando no rádio, numa rádio que tinha em Minas Gerais, chamado Rádio Difusora Minas Gerais. Era uma rádio que era da mesma organização Sérgio Mendes, que era a dona da Rádio Industrial. Hoje essas duas rádios viraram o Rádio Globo, se não me falha a memória, lá em Juiz de Fora. Isaías Laurentino Nascimento, bom dia, professor Isaías. Muito bom. Então, nessa época, né, eu tinha um programa que ia até 6 horas da tarde, 6 horas da tarde,
Alô, Maria Eliette, bom dia, de nosso Pai te abençoe hoje e sempre. Obrigado, um beijo, Maria Eliette. Muito bem, então havia a Ave Maria. A Ave Maria era tradição na rádio e o padre Newton Pimenta, nosso querido padre, ia rezar. A gente rezava junto com ele, né? Era o locutor e o padre, né? Naturalmente o padre rezava com muito mais autoridade. Elvira Araújo, bom dia, bom final de semana. Obrigado, Elvira. Muito bem, isso colocado, isso posto, naquele dia, quando ele saiu, ele pediu para ir ao banheiro, foi ao banheiro. Aí chega o dono da rádio, doutor Sérgio, que era meio desbocado, fala: olha, Fernando, cadê aquele viado daquele padre? Meu Deus do céu, o padre estava ali debaixo do braço dele, porque o braço estava fazendo um V assim, e o padre falou: estou aqui, doutor Sérgio. Aí o doutor Sérgio vira para ele: excelência reverendíssima, o que seria eu para não ter na nossa vida, uma pessoa impoluta como o senhor, para perdoar os meus pecados? Então, é um caos do rádio, né? E a gente, saiu-se da maneira que podia sair, o padre também fingiu que não ouvia direito, né? E, na verdade, foi um momento que a gente guarda para sempre. Já estou aqui colocando na nossa telinha, digamos assim, para aquele momento de oração. Quero mandar um abraço para a turma toda, Jorge da Mata, o Marlon Jordão e também o Fabrício Ferreira. E quero mandar um abraço lá em Pedrinópolis para o Luciano Gomes. Vamos todos rezar a prece de Cáritas e depois a oração ecumênica que um dia Jesus nos ensinou. Deus nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai a força àqueles que passam pela provação, dai a luz àquele que procura a verdade, põe no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem. Esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode iluminar a terra. Deixai-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, com um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos, ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos de alguma forma alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho onde há de se refletir a vossa santa imagem. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofenderam. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal, porque teu é o poder e tua é a glória, por todo sempre. Amém. Amém, amém. Pois é, e olha, minha gente querida, hoje, logo mais, à noite, por volta de 7h30, eu e Samira e mais vários convidados estaremos lá no Cariocando. O Cariocando fica ali na Rua do Catete, pertinho do Palácio do Catete, onde vai ter o show da minha querida amiga Tânia Malheiros. Tânia é jornalista, é escritora e vem de lançar a música que nós vamos tocar agora, para depois a gente começar a falar aqui na sala de visitas. Tânia Malheiros, de Giza Nogueira e Tânia Malheiros,
com o Gilson Peranzeta. Logo mais, você sabe, né? Ali no Cariocando. Vamos lá, Moça no Espelho. No espelho, com esse sorriso acanhado e tristeza no olhar. E se parece comigo, só se parece comigo, não sou eu que estou lá. Como vestido apertado, jogar cabelo pro lado, carregar no batom. A noite ainda é criança, os amigos me esperam e até quem sabe um amor. Encontrar a menina meus sonhos, procurando caminhos que já percorri. Tanta gente que encontro, seja lá pro que for. Estou no olho da vida, sem entender essa pressa, sou só espectador. Essas marcas do corpo são o tempo da vida que eu já vivi. São os certos e errados que foram ofertados e pude escolher. Estou de volta ao espelho com um sorriso encantado de quem sabe o que quer. E na imagem do espelho reconheço a menina, essa moça, mulher. Encontrar a menina que ainda habita meus sonhos, procurando caminhos que já percorri. Tanta gente que encontro, seja lá pro que for. Estou no olho da vida, sem entender essa pressa, sou só espectador. Essas marcas do corpo são o tempo da vida que eu já vivi. São os certos e errados que foram ofertados e pude escolher. Estou de volta ao espelho com um sorriso encantado de quem sabe o que quer. E na imagem do espelho reconheço a menina, essa moça, mulher. A mulher. Muito bem, muito bem. Olha só, então, a nossa Tânia Malheiros, logo mais no seu show, né? Eu queria mostrar para vocês, por isso que eu botei aqui, olha aqui, ó. Olha a foto aí, o nosso Baltazar aí de camisa vermelha, não é? Quando ontem ele assumiu a presidência do Lions Clube do Lins Vasconcelos. Parabéns, portanto. E vamos começar então com o presidente, né? Alô, doutor Baltazar Salgado, bom dia! Bom dia, Fernando Sérgio. Tudo bem? Como é que foi essa emoção? O amigo tomou posse lá na casa do Brigadeiro, lá em Grajaú, né? Do Grajaú, né? O Nilson Segala Pauleta, nosso companheiro, o Leão, de muitos anos, né? E nós fizemos, ele está meio adoentado, ouvimos por bem fazer a posse lá na casa dele. Ele recebeu com muita fidalguia, né? Ele, a Maria Tereza, né? Certo. E foi uma tarde bem agradável. Uma tarde, e tarde. E ele foi autoridade investidora, eu escolhi. Tenho sempre um destaque, quem vai investir a diretoria. E eu escolhi. E ele foi a dirigente investidor lá na solenidade. Que maravilha. Hoje é dia dos avós, né? Estamos 3 avós aqui. Ontem eu recebi um telefone muito querido da Camille, minha netinha mais velha, né? Beijo, Camille, para você.
E É a Camille que é Munhoz? É a Camille que é Munhoz. É Munhoz. Camille Munhoz, é verdade. Já é, Camille é Munhoz. é uma moça de 22 anos, já está na profissão de marketing, né? E na realidade já viajou parte do mundo e a gente fica muito feliz com isso. Doutor Cícero Munhoz, está vendo? Eu sabia que a gente tinha algum parentesco, doutor. Algo nos unia, Algo né? nos unia. Sem a gente esperar, né? Prazer em recebê-lo. Como é que vai? Doutor Cícero, ele é o chefe médico do Hospital Alemão do Amparo, né? Isso. Como é que está lá o Alemão do Amparo? Tá bem, então estamos aí galgando cada degrau, né, nas dificuldades aí que tivemos aí durante um ano inteiro, que foi o ano passado, foi um ano muito difícil, muito difícil. Mas esse ano a gente, felizmente, está conseguindo dar uma equilibrada, como já comentei aqui, fazer uma renovação do nosso parque tecnológico, equipamentos, né? E o número de cirurgias crescendo bastante, né? Que bom, né? A área é um hospital aberto à comunidade médica e dentista, né? Tem muito bucomaxilo que faz cirurgia no nosso hospital. Então, nosso CTI também estamos dando uma atenção toda especial, ou seja, estamos numa crescente boa lá. Que bom, que bom. Precisamos cada vez mais, né? Por que será? A gente já falou isso. Você acredita que um dia aconteça isso com o serviço público, com os hospitais públicos? Ó, a esperança a gente sempre tem que ter, né? A vida é movida por esperança. Eu tenho essa esperança, mas até porque eu vivi uma época em que o hospital público funcionava. Sim. Logo que aliás, eu não tinha nem me formado, eu estava no 6º ano. No 6º ano existia, na minha época, um órgão chamado SUSEME, Superintendência de Serviços Médicos, que gerenciava os hospitais públicos. E eu fiz o meu 6º ano no hospital público em Campo Grande, Rocha Faria. Era um hospital modelo, tinha uma maternidade de dar inveja a qualquer hospital particular hoje. Então eu já vivi uma época em que o hospital público funcionava, em que o Hospital de Servidores de Estado era um hospital modelo, onde o nosso presidente Figueiredo cansava de vir aí, né, fazer cirurgia, se consultar. Hoje os presidentes vão para o Albert Einstein, o particular, né? Particular. Então, como eu já vivi essa época, eu tenho esperança que isso volte, né? Porque realmente nos últimos 20, 30 anos deteriorou de uma forma um negócio horrível, incrível, né? Como é que É gestão, Fernando, é má gestão mesmo. É má gestão. Eu fiquei sabendo ontem, viu, o doutor Baltazar, que é surpreendente. Foi feita uma pesquisa entre as 10 cidades que possuem, digamos assim, bom esgotamento, no sentido do esgoto mesmo, né? Saneamento público, né? Está inclusa a cidade de Niterói. Então, para você ter uma ideia, Niterói tem 95% dos esgotos tratados e o Rio de Janeiro tem apenas 40%. É lamentável, né? Uma cidade emblemática como o Rio de Janeiro, uma cidade bonita como o Rio de Janeiro, com essa deficiência que não vem só desse governo, vem de todos os governos passados, né? Porque como corrigir isso é cada vez mais difícil, não? Nós que conhecemos a história, Fernando Sérgio, doutor Munhoz, o Rio de Janeiro, eu venho de uma geração que o Rio de Janeiro era a capital. E aqui havia uma afluência muito grande dos florões da sociedade. Capital da República, né? Da República, perfeita. E com Juscelino Kubitschek foi transferido para Brasília, aqui foi transformado no estado da Guanabara, que era só a cidade do Rio. Só a cidade do Rio, a cidade-estado. Houve até um referendo aí, que não era estado, teria que ter municípios, e não passou esse. Muito bem, e tinha uma boa arrecadação, era só a capital. E tivemos aqui um grande governador, com quem eu fui muito ligado, que foi Carlos Lacerda. Eu fui muito ligado a ele, até hoje eu mantenho amizade daquela época, né, que os outros todos partiram, que é o ministro Célio Borges, que é meu amigo, e a Sandra Cavalcante, que é muito minha amiguinha. Mas o Rio de Janeiro teve um impulso muito grande. Com a fusão, muito bem, o que era só para... A cidade foi diluído mais de 90 municípios. E não obstante isso, a arrecadação caiu, porque a população cresceu e não houve, hospitais não foram construídos. Aqueles 6 hospitais federais que tinham, continuaram os mesmos. Os estaduais
E Lacerda ampliou, como foi o Salgado Filho, como foi o Souza Guiar, mas daí por diante veio depois Reguel de Lima e outros mais. Muito bem, não houve construção de novos hospitais. E a população aumentou. Você vê, eu tenho um irmão que foi médico de pronto-socorro, e ele me conta sempre isso, né? Ele atendia, ele saía na ambulância, depois ele foi 22 anos, até que ele pediu demissão. Sim. Depois de 22 anos, final de carreira do INSS. Muito bem. Tinha gente que ia ao hospital, tem gente que tem mania de ir para o hospital, e é o exemplo que ele me dá, até por causa de caspa. E aí que chegasse um caso de urgência que passasse à frente. Ele até tira, briga. E na época, comentando, e eu fui averiguar, e nos países desenvolvidos, eu acho que eu já comentei isso aqui com você, se alguém é atendido, mas é pobre, mas ele vai pagar. Se ele tem uma renda, vamos supor, de 10 reais, pouco, né? ele vai pagar R$1, enquanto ele puder, mas fica a dívida. Se você tiver que pagar alguma coisa, você não vai por nada. E os hospitais públicos teriam maior visibilidade e maior atendimento, né, daqueles que necessariamente precisam. A geração, doutor Munhoz, como ele comentou, eu me lembro que você telefonava para a ambulância, daqui a pouco a ambulância estava na sua porta. Já o público. Que em casa vinha o formado, na rua vinha o estagiário na época, o residente, mas em casa vinha o médico formado e se transportava. Eu mesmo fui operado, eu era estudante pobre de direito, eu fui operado no Hospital Getúlio Vargas e tirei as amígdalas. Eu tinha cada angina, que era uma coisa horrorosa. Fui lá, me inscrevi e operei. Fiquei lá 24 horas e vim para casa. A coisa funcionava. Hoje não, há um excesso muito grande. Os médicos mal remunerados, a verdade é essa, que na minha época, quando tinha um médico, eu nasci e me criei em Brás de Pina, subúrbio da Leopoldina, que até uma particularidade. Foi projetada por Oscar Niemeyer. Eu já comentei isso, que ele era arquiteto da porta, capitalização, né? E quem tinha, eram duas pessoas respeitadas no subúrbio. Era quem tinha um telefone em casa e o médico que morava lá. Passava, todo mundo cumprimentava, enfim. A figura do médico era uma figura. Hoje em dia isso vulgarizou-se. Por quê? Não tem mais aquele... O médico perdeu aquele elo que ele tinha. Eu acho que ainda é, talvez, uma profissão muito respeitada. Talvez não, com certeza. Mas não em termos de dinheiro, ele não... Olha, né? Eu fui aluno de escola pública, eu fui aluno do colégio João Alfredo. Sim. E havia, na época, eram bem remunerados, que era um concurso muito puxado, que eu acho que deveria voltar a isso. Sim. Era um médico escolar. Hoje tem uma empresa particular que faz isso. Exato. Mas o médico que estava lá tinha o fichário de todos os alunos. Eu, quando estava doente... Histórico, né? Eu não faltava aula, porque eu ia lá. E geralmente eram médicos gabaritados, que eram diretores de hospitais, enfim. E eles arranjavam internação de todos os alunos. Logo, não havia esse fluxo muito grande nos hospitais, porque a escola... Agora tem um detalhe que eu gostaria de introduzir aí, mas antes disso, Samira, a Ângela Luquezzi está dizendo o que aí? Que... Você pode mandar um grande abraço para a cidade de Carvalhos. Alô, porque Carvalhos. Ela tem muitos amigos por lá. Muito bem, um grande abraço então para a cidade de Carvalhos. Eu também queria agradecer o convite que tivemos no fim de semana para ir para secretário, né? Que não pudemos ir em Petrópolis. Houve uma feira lá muito interessante, mas de qualquer maneira só registrando, porque muita coisa, muito recado que chega, a gente às vezes perde, né? Depois é que a gente vai, e aí passou. Mas um abraço para secretário, que é distrito de Petrópolis. Eu amanhã de manhã, 7 horas da manhã, estou indo lá para Petrópolis, que vai ser uma conversão do ano. Que bacana, que ótimo. Petrópolis que está tendo um incêndio hoje muito importante, né? Mesmo, não sabia. Próximo ali O Bingen, não? Não. Aquela serra que tem antes, como é que é muito famosa? Não, Bingen. Não. Realmente. É um local de turismo, quem tem casa de campo. Itatiaia?
Não, do Petrópolis. Subida para Petrópolis. Itaipava, por ali? Itaipava, próximo de Itaipava. Já se perderam ali pelo menos uns 40 campos de futebol de área. Oh, meu O bombeiro está lá, fora os bichinhos. o bombeiro está desde madrugada tentando conter o incêndio. O incêndio até agora de manhã, às 6 horas da manhã, ainda estava intenso. O que talvez não vai ter problema para Baltazar, porque Itaipava é depois de Petrópolis. É, um pouquinho depois. É perto, mas é um pouquinho depois. Exatamente. A gente lamenta, né? Tomara que resolva. Mas tem um lado aí que eu queria pegar, que o Baltazar falou, que tem uma certa lógica e faltou uma outra, a meu ver, não sei se você vai concordar. Quando ele disse que aumentou muito a população, né? E não teve, a meu ver, o controle de natalidade. Sim. Quer dizer, na realidade, não é controlar o Estado, fazer que nem a China fez, só pode ter um filho. Não, mas é explicar que filho é despesa. Né? É dar a educação que não foi dada para uma grande parte da nossa população. Você não acha que isso também incide por essa superlotação de hospitais? Isso também, porque na verdade se inchou as grandes cidades, principalmente cidades litorâneas, né? A interiorização do Brasil, que era o que se dizia na época como justificativa para levar a capital para Brasília, né? que é discutível, isso só foi feito com Brasília. A única interiorização que foi feita é isso. Para ficar mais longe do povo. Exatamente. Pode roubar mais porque ninguém fica sabendo. Ficou lá, né? Como eu brinco com você, Brasília. Brasília. A ilha deles. Ficou uma ilha. A ilha da fantasia. Ilha da fantasia, Brasília. Então, o restante que eles deviam ter evitado que o interior migrasse, como aconteceu, o próprio Nordeste, né? A população de São Paulo, um terço é de nordestino. Desde Oroz, né? Aqui no Rio também. Então, o que eles não deveriam ter permitido é isso. É uma corrida do interior para o litoral. Incharam essas cidades, os bairros foram completamente descaracterizados, saneamento básico não acompanhou o aumento da população, irregularidade na ocupação do espaço, aí vieram as comunidades, que antigamente a gente chamava de favela, né? Então, isso aí se tornou um problema social tão grande que hoje eles não conseguem resolver. Não conseguem, por mais que queiram. Vem um que vai, favela, bairro, outro vem com um projeto, mas ninguém conclui nada, ninguém consegue implantar nada de forma decente. Inclusive é o PP, né? Foi um projeto que teoricamente, mas que não foi executado como deveria. Né? Depois com a roubalheira também do Sérgio. Entra com a polícia, tenta expulsar teoricamente marginais, mas não se dá educação, saneamento básico, assistência médica dentro da comunidade. Aí não adianta nada, tem que sair da comunidade para inchar o atendimento dos grandes hospitais. Então isso tudo, eles passam governo, entra outro e ninguém consegue resolver a situação. O problema existe, todo mundo já identificou, mas ninguém consegue resolver. É isso mesmo, eu acho que essa análise, né? Talvez o que teria que se fazer, você vê, os países desenvolvidos têm aquelas cidades em que o transporte... Eu conheço um caso que ele morava em Plains, em Chicago. A mulher o trazia, morava numa casa confortável, de carro. Ele pegava o trem de manhã e ia para o centro trabalhar. Perfeito? Você vê que o centro da cidade era mais o local de trabalho. Mas é assim mesmo. Se nós tivermos aqui, que hoje falou em remoção, remoção, aí vem os políticos, vai remover, vai dizer, não. Se der transporte, se der uma residência decente, com hospitais, com escolas, as pessoas vão. Não, é verdade. A verdade é essa. Agora você vê, agora cai no DRT daqui. Sim, porque é um negócio mal feito, as pistas mal construídas, estão se deteriorando, cheia de buraco. E ainda hoje, um jornal de televisão mostrava os ônibus funcionando sem a tampa do motor. Quer dizer, meu Deus, a tampa do motor, aquilo pode uma peça cair. A arrecadação caiu, não tem, você vai fazer o quê? O governo federal vai emitir dinheiro para essa inflação. O estadual hoje já não pode pedir empréstimo. Se não tem, vai deixar de pagar o funcionalismo para botar um tampão. A verdade é essa. É uma situação difícil que está se atravessando. Agora, isso de controlar a natalidade. Quem tem um certo nível intelectual
Você vê, as mulheres estão tendo filho depois dos 30 anos. Sim. Tem muita gente casando após os 30. Exato. Coisa que era impensável na nossa época. Agora, o pessoal mais humilde é que tem muitos filhos. Pois é, mas é a única diversão que resta. Doutor Baltazar, o Brasil... Cara descobriu que ter orgasmo é ter Eu prazer. sempre comento, já comentei com o Fernando várias vezes, uma palavra que não existe, mas não existe na prática. Na teoria existe, uma palavra que existe, não existe no dicionário da prática do Brasil, chama-se planejamento. Seja ele qual for, familiar, planejamento urbano, não tem. Empresarial, tudo. Governamental. Vamos lá falar na mobilidade urbana e no transporte? O Brasil destruiu toda uma rede de ferroviária para implantar a fábrica de automóvel. Quem fez isso no mundo? Ninguém no mundo. Você anda a Europa inteira de trem. Eu sou entusiasta do transporte ferroviário. Com licença, eu me lembro na minha época, que eu morava em Juiz de Fora com meus pais, havia o trem de aço. Veracruz. Belo Horizonte. Eu viajei muito. Era luxuoso. Hoje você não tem mais nada. O senhor acha que, por exemplo, vamos dar um exemplo, um país de primeiro mundo lá na Europa, o próprio Estados Unidos, se projetasse uma ponte Rio-Niterói, uma linha vermelha, uma linha amarela, isso pode citar outras, não colocaria ali um trem de superfície no meio das pistas? Com toda certeza. Existe isso. Você falou. De Nova York para Atlantic City tem. São 5 pistas de cada lado e 2 pistas no meio de trem. E trem de 2 andares. Isso. E você trabalha com todo conforto. Mas não precisa ir longe, não. Portugal, eu viajei de Portugal, do Porto a Lisboa, eu e Samira. De trem. 3 horas. Parece que você está num avião. É verdade. A qualidade do trem, e outra coisa, televisão no trem, e mais uma coisa, dizendo a velocidade do trem. E na maioria das vezes a velocidade dele era de 250 km horários. E você veja. Com toda a segurança. O que é que precisa para você ter uma ferrovia? Aço, nós temos demais. Pedra ou cimento. Minério. Minas está cheio. Fábrica para fazer vagões nós temos. E a tecnologia, se quiser fazer máquina, muito bem. Cada estação nasce um povoado. Mas é verdade. Você sabe de uma coisa, Baltazar? Não sei se você já viu, mas se não viu... Não viu uma máquina, leva 200 vagões. Você veja também no Munhoz. Eu sou fã de um canal chamado Mais Globosat. Porque enquanto os outros só ficam botando violência, então tem histórias do mundo e tal, e tem o Brasil visto de cima. Uma coisa que eu reparo é o seguinte, aí você fica, ontem mostrou o Rio Negro, que coisa linda, mas talvez você conheça. Eu não fui lá, mas o Rio é negro mesmo. Isso. Que coisa fantástica no Brasil, né? E mostra aqueles povoados ali. Então o que é muito comum em cada povoado é uma igreja, ou 2, e uma estação. A estação não tem linha férrea. Todas as estações mostradas, como acontece em Cruzeiro. Cruzeiro, minha terra que eu nasci, Cruzeiro, tem uma rotunda linda. Meu avô foi diretor da Rede Sul-Mineira de Aviação à época. Meu avô, o italiano Michele Grangemetti, foi o homem que fez o croquis e fiscalizou o primeiro trem de passageiro feito no Brasil. Então, a minha avó ficou provavelmente com algum primo meu aquela fotografia. Então o que acontece? Tinha uma rotunda, o que era a rotunda? Que até hoje é mostrada quando você filma e tal, porque os trens faziam a volta para fazer o retorno. Tem a rotunda, não tem mais o trem. A estação rodoviária da cidade que eu estudei, Marquês de Valença, que é aqui do lado, Marquês de Valença, a 2 horas e meia aqui do Rio. Perfeito. Hoje era antigamente uma estação de trem. Que foi remodelada para ser rodoviária, porque acabaram com o trem. Tem uma linha de trem que nós fizemos até Morritos, né? De onde é que é? Parte de onde, Samira? Paraná, né? No Paraná, né? Até Morritos, que é uma linha de turismo. E essa fica assim de gente. Tinha uma em Angra dos Reis, que era o trem da Mata Verde, né, que até o Zequinha era um dos diretores, quero mandar um abraço para ele. Acabou. E era de turismo. Quer dizer, falta essa coisa. Agora, vamos fazer justiça, hein? A gente tem, como diz o outro, quando é para maiar, nós maia, né? Quando é para maiar, nós malhamos. Mas agora, esse governo,
está cuidando de uma linha de trem que ficou abandonada aí por 4 governos, 2 do Lula e 2 da Dilma, né? Sim. Esse norte-sul, que sai lá do Maranhão e vai dar aqui em São Paulo. Você já viu a velocidade que está sendo construída? Não. Uma empresa chinesa que trouxe as máquinas. Você tem que ver, é uma máquina que o próprio trem, Mas tomara que não seja ele só vai máquina. montando e vai andando em cima do trilho. É. Cada setor da máquina, uma vem e bota o dormente, a outra vem e bota o parafuso, a outra vem aperta e a outra passa por cima. É uma coisa incrível, eles fazem 4, 5, 6 km por dia. Porque a solução, incrível. eu me lembro que aprendi quando nós nos casamos, e essa semana a gente fez 40 anos de casados. Então, quando nós nos casamos, nós fomos à Argentina, se não me falha a memória. E da Argentina, eu fiquei pasmo, que era muito menino na época, né? De saber que você, para ir de Buenos Aires a Rosário, por exemplo, fosse de carro, a gente foi pesquisar para saber quanto era o aluguel de carro e tal. Eu disse, não, as pessoas vão de trem. E quem tem carro, bota o trem no carro e chega lá e... Quer dizer, eles têm um metrô muito bonitinho lá que vai por Rio Tigres. Não sei se vocês pegaram essa viagem. Não, esse eu não peguei. É lindo o metrô. Mas não é o mesmo metrô da capital, não. Não, é um metrô que ele começa na capital. Você vê o metrô da capital argentina, é um metrô que é o segundo mais antigo do mundo. O primeiro foi em Paris. Isso. E eu recebi agora, a questão de 2 semanas, a Maritza, né? uma psicóloga argentina, que até é namorada do nosso José Ribeiro Brandino, né? Então a Maritza veio aqui que ela foi ministrar um tipo de psicologia, papapá. E eu conversando com ela, falei, eu tive agora, não tão agora, a última vez que eu fui à Argentina tem 4 anos, mais ou menos. Então eu falei, escuta, e continua o problema da violência, está tão arraigado como está no Brasil? Ela disse assim, não, Fernando, nós estamos em crise, nós estamos a nível de dinheiro piores do que o Brasil, mas nós ainda não temos grades nas casas. E você não vê notícia de tiroteio em Buenos Aires. Aqui tem site onde tem tiroteio. OTT. Você vê onde é que nós chegamos. Né? Agora você falou no metrô. Você vai em qualquer país organizado do mundo, a rede de metrô, a gente tem vergonha, porque a nossa ficou aí 40 anos quase. Uma para lá e outra para cá. E quando fizeram uma extensãozinha aí de 5, 6 quilômetros, foi essa vergonha aí, que nem concluíram. Que tem uma estação ali na Gávea que foi encheram de água para não demolir, para ela não colapsar. Quer dizer, muita vergonha. No Chile, é um negócio até curioso, para quem não eu sabe. Andei lá. E eu convido. Espetacular. No Chile nós andamos para tudo quanto é lado. Não só eu e você, né, Samira, mas o Emanuel Ferro, que nos vê agora em São Luís do Maranhão, e a Ana Cláudia, esposa dele. Fizemos amizade ali, e aí rodamos, fomos até Valparaíso. De Valparaíso a gente foi para Vinha Del Mar. A litorânea dele. Onde o Brasil foi campeão em 62, né? Então o que acontece? O metrô de lá é um negócio muito curioso, que quando eu entrei na estação, eu falei, mas peraí, a bitola é muito larga. Mas por que a bitola é larga? Porque as rodilhas de metal, elas são assim, e não são assim. E as rodas principais são todas de pneu maciço. Então aquilo anda numa velocidade incrível. Mas o que chamou a atenção, e você deve ter talvez constatado isso, é o seguinte, que cada estação daquela, me perdoe a realidade, é muito mais bonita que as estações que nós temos no Rio. Sem dúvida. É muito mais. São mini shoppings. Sem dúvida. Quer dizer, meu Deus do céu, então o que falta? Falta espírito público, falta responsabilidade, falta seriedade e falta uma coisa chamada ética. Né? Moral mesmo, você cometer a mão naquilo que não é dele. Você vê essa história agora no nosso metrô, já foi preso até gente, porque o cara mudou o trajeto para aumentar o trajeto, aumentar o valor da obra para ele receber uma propina maior. É difícil, não é? Na justiça, dinheiro público é dinheiro sagrado. Seriam imprescritíveis, já temos alguns dispositivos. Quem roubar não tem prescrição. Um dia vai responder. Muito bem. Não é que não vai mitigar o roubo, mas quem fizer sabe que qualquer dia alongamento da justiça possa alcançá-lo. E uma extensão como é o Brasil, com mais de 200 milhões, está na hora de trocar as 4 rodas pelos trilhos.
Com certeza, eu não tenho dúvida. Mas não tenha dúvida. Eu diria Esse é o mais, caminho. Baltazar, já passou da hora há muito tempo. Não é mesmo? Mas nunca é Porque tarde. Nunca é tarde, Exato. claro. Mas Isso. tem que haver seriedade, tem que haver continuidade. Que é o que ocorre no Brasil, e você sabe perfeitamente disso. Você é governador. Aí você faz uma obra meritória, qualquer que seja ela. Você perdeu a eleição por qualquer motivo, vem o Munhoz, aquilo não presta, joga fora e vai fazer tudo de novo. Aí daqui a pouco sou eu que vou ser governador, eu jogo fora, então não há continuidade. É isso, Mas, Fernando, eu acho que a gente tem que, lá atrás, mudar um pouco essa maneira que o Brasil adotou. Eu não sei se você se lembra, mas antes de ser República Federativa do Brasil, o Brasil só tinha de nome Estados Unidos do Brasil. Você lembra disso? Lembro, O claro. nome do Brasil era Estados Unidos do Brasil. Depois vieram com essa história de República Federativa. Eu acho que o modelo, o Brasil era só no nome. Só no nome. Na prática não era Estados Unidos, era realmente uma república federativa. Estados Unidos da América funciona muito melhor. Por quê? Primeiro, quando é Estados Unidos, cada estado funciona como se fosse um país. Um país. Né? Como se fosse lá a Grã-Bretanha, que tem vários Tem países. soberania, que tem Exato. autonomia. Então, cada estado tinha que ter a sua autonomia de realizar suas obras, fazer, e logicamente ligado verdade. a um país. Então eu acho que a gente devia repensar, não sei, no nome não, deixa o nome como está, o nome é o menos importante, mas Mais realmente prático. tornar-se na prática Estados Unidos do Brasil, onde cada estado cuidaria de si, não ficaria mendigando verba federal, não. Você vê. Tem cada um produzir a sua Sim, riqueza e aplicar a sua riqueza em prol do seu Porque estado. estão falando agora na reforma tributária. É importante. Quando Na o moda, Estado né? tiver uma tributação dele independente, que Brasília, o governo central, os países desenvolvidos, ele toma conta das relações exteriores e das Forças Armadas. É isso aí, Enfim, é isso e mesmo. algumas coisas mais. Mas o Estado ele tem que ser, não vou dizer soberano, que é um país, mas tem que ter uma autonomia Lógico. bem acentuada, como sabe, disseram aqui o doutor Munhoz. Quer dizer, tem o seu governador, tem o seu, enfim, mas uma certa independência. Não é ficar na ilharga de Brasília. Então, você vê, Foi o que aconteceu. Tanto isso é verdade, que é muito comum nos muitos debates que nós todos já participamos, eu ouvi isso muitas vezes, às vezes falei também, você fala assim, a título de exemplo, diz assim, os Estados Unidos só tem 8 artigos na Constituição. É verdade, por quê? Porque o resto é complementado pela Em cada Constituição estado. de cada Óbvio. estado e com muito mais detalhes. Sem dúvida. Então, por exemplo, há estados como a Califórnia, onde é liberada a maconha recreativa. Sim. E é liberado, acabou. Outros têm a pena de morte, Então, outros não têm. eles deixaram para brigar com os traficantes de cocaína, que é muito mais sério. Agora, o recreativo ficou ali e criou-se ali em torno um novo tipo de comércio, onde o empresário dessa área, ele se torna também um empresário, tão empresário quanto é o aqui que fabrica cigarro, que eventualmente vicia e mata de qualquer jeito. Não é? Então, criou-se uma potencialidade no combate às drogas chamadas pesadas. Isso acontece em Portugal também. Então, mas não é só isso, falando com droga ou sem droga. Tem outros aspectos, por exemplo, tem estado, agora parece que o Trump está querendo que haja pena de morte em todos os estados. Não sei se isso será ou não viável, mas pode acontecer. Mas tem 2/3 da população norte-americana convive com a pena de morte, embora 16 anos não mate ninguém. E 1/3 não, porque o Estado não permite. Teve um caso que na época foi muito conhecido, do Carlos Chessman, era o bandido da Luz Vermelha. Ele foi condenado à pena de morte. Era o governador, o Brown, passou na Califórnia. E ele foi executado. Mas foram apelar para o presidente Eisenhower. Isso. Ele disse, eu não posso. Quem Porque pode comutar é o governador. Exatamente. Ele não comutou e ele foi para a cadeia E elétrica. eu acho que está aí o segredo, né, do desenvolvimento, de você participar, né, de ter participação de governadores, de prefeitos, porque o país começa no município. Começa na sua cidadezinha, no seu município, vai crescendo até chegar ao país. Então, E cada estado, Fernando, você falou aí uma coisa muito bem lembrada, que a Constituição americana ela é reduzida a poucos artigos, porque o restante
faz parte da peculiaridade de cada região. Lei Tem estado que é ordinária, litorâneo, tem estado que é basicamente interiorano, um tem o turismo como base econômica, o outro é a lavoura, então cada um tem as suas peculiaridades e tem que ter lei, mais afeta isso. Uma lei lá que está numa área de lavoura, não se aplica a uma área, de repente, litorânea, que tem turismo. Não se aplica. Então isso é importante. Aqui no Brasil mesmo, você não pode colocar uma lei igual as salinas lá de Mossoró, no Rio Grande do Norte, as charqueadas no Rio Grande do Sul. Sim, Com licença, claro. eu acabei de falar dele, não sabia que ele estava vendo a gente. Um abraço para o Emanuel Ferro lá em São Luís do Maranhão. Acabou Longe, de hein? entrar ali. Ele é de Fortaleza, são cearenses. Casal lindo, Ana Cláudia, uma família linda. Um abraço grande, querido. E tem aí quem mais também, está meio embaixo, é Paulo, né? Paulo Nobre. O Paulo Nobre, gente. Paulo Nobre foi meu coordenador na Rádio Bandeirantes, quando a Rádio Guanabara foi transformada em Rádio Bandeirantes. Paulo Nobre hoje tem programa de rádio, continua sendo um queridão. Um abraço, Paulo. Mas que coisa, mas é o que você falou mesmo, quer dizer, mas tudo isso passa, né, Baltazar e meu querido Cícero Munhoz, passa pela seriedade. Sim. Com o erário, né? Com aquilo que é o dinheiro público, né? Se não tiver isso, não é possível. Você vê, nós temos um ex-governador, que é o caso do Sérgio Cabral, admitindo não sei quantos milhões, 200 milhões, 300 milhões, 500 milhões, todos em paraísos fiscais. Já está na casa de bilhão já, né? De bilhão. Bilhão, Quer dizer, então, é o dinheiro que está faltando. Olha, no curso de Direito, não sei agora, mas quando eu cursei, são mais de 50 anos, nós tínhamos uma cadeira no 5º ano, que se chamava Deontologia. Deontologia, eu lembro. Eu tive na faculdade. A deontologia quer dizer ética. É isso aí. Ética jurídica. Você estudava um ano como é que o advogado deve se comportar perante os colegas, perante os juízes, perante a sociedade. E isso teria que ver nas escolas. A deontologia, desde a antiga moral e cívica. Moral e cívica. Exato. Depois se transformar em estudo de problemas sociais, de problemas brasileiros. Que aí o pessoal achava que isso era imposição do governo militar. Nada disso. Ética não é de militar nem de civil, ética é do ser humano. O ser humano tem que ter ética, independente da profissão que ele tem. Eu me lembro, quando eu estudei letras, nós tínhamos a cadeira de filosofia, moral, uma série de coisas. Isso. E hoje em dia você não tem mais. Hoje em dia o Brasil, lamentavelmente, não é dos sábios, é dos sabidos. As pessoas, o oportunista, ele se insere, enfim, ele arranja votos para o político, que é aquele político cabalístico, misterioso. E daí não seria necessário acontecer mais cedo ou mais tarde, se puder mais cedo, a tal da reforma política? É o que se tenta Olha, botar em Brasília e nem consegue conversar. Sinceramente, a Constituição que eu reputo como a melhor que o Brasil teve foi a de 46. A 88, a de 46 foi logo que Getúlio caiu, muito bem. E nós tínhamos aqui uns luminares aqui que ela dizia em um dos seus artigos que você, para poder votar, você teria que ter o curso primário completo. Eu acho que hoje você teria que ter o fundamental. O que, vamos dizer assim, um cego bêbado da esquina sabe o que é uma reforma, um substituto, uma lei substituta, um projeto de lei substituta? Mas falar em bêbado da esquina. Eu entendo perfeitamente o que você está falando, perdoe. Agora, só para complementar, município, vereador e prefeito, qualquer um poderia votar. Agora, governador, deputado federal, senador e presidente, só quem tivesse o fundamental, que é o antigo ginásio. Olha, aconteceu um fato que eu tenho que narrar, que você lembrou, o bêbado da esquina. Eu e Samira temos o hábito de ficar caminhando no entorno do Maracanã, ou às vezes nas ruas, mas mais no entorno do Maracanã. A questão de 2 dias atrás ou 3, ela há de se lembrar, nós estamos voltando da nossa caminhada, com corrida, inclusive, que a gente corre ali. Imagine, aliás, uma vitória da medicina, quero destacar o doutor Marcelo Felipe Monteiro, que foi quem me operou, né? Devolveu a mobilidade. Devolveu a mobilidade, eu já estava como é que chama? A tíbia quebrada, e graças também à fisioterapia com o Rafael lá do Tiju Trauma, eu hoje corro como eu corria antigamente. Então eu não acreditava nisso.
porque quando quebrei a perna, andando de patins, o pé ficou assim. Eu lembro, né? Ficou... Você se lembra, inchado e tal. Situação difícil, né? Até um dia o Provenzano, que eu mando um abraço, falou, Fernando, talvez a tua perna pode ficar mais curta, mas não ficou. Então o resultado, nós estávamos voltando ao exercício e eu vi uma pessoa de longe. Eu sou uma pessoa muito desconfiada, não sei se é porque eu fui criado em Minas, mas eu achei que era um habitante de rua, e era um habitante de rua. Mas nem todo. E ele olhava para a camisa, você vê onde nós estamos vivendo, hein? Aqui pertinho, qual o nome daquela rua, Samira? Acho que é Isidro de Figueiredo. Não é onde você deixa o carro. Jaceguai. Barão de Jaceguai, não é não? Bom, por aí. Enfim, resultado, esse senhor pegava a camisa, um senhor negro, por sinal, provavelmente seus 50 anos, pegava a camisa estava em bom estado, eu vi de longe, e olhava para a camisa, virou a camisa para baixo e tal. Quando eu cheguei perto, ele olhou para mim e disse assim, o senhor poderia ler o que está escrito nessa camisa? Porque eu ganhei essa camisa agora. Você sabe o que estava escrito na camisa? Reaja ou você vai ser morto. Olha isso. Muito provavelmente essa gente que está agredindo o LGBT, essa gente que está agredindo algumas religiões, né? Notadamente dentro dos espíritas, sem dúvida. E muito provavelmente... Apologia do crime, né? Não, e é um recado, né? Eu li, o cara ficou branco. Aí ele disse, moço, pelo amor de Deus, deixa o senhor me arranja 4,50 para ir com um abrigo, porque eu não aguento mais ficar na rua pedindo esmola. Você sabe que eu só saio com 20 reais para casa de um picolé, isso não significa nada, mas dei os 20 reais para ele. Quer dizer, agora eu fiquei pasmo. E a frase, né, era em amarelo, a camisa negra, reaja ou você vai ser morto. E tinha em letras brancas também, reaja ou você vai ser morta. Isso aí, para mim, é uma realidade que se implantou no momento que esses ânimos se exaltaram, principalmente essa parte política, né? Um é o A, o outro é o P, né? Principalmente os mais em evidência seria o PT e o partido do presidente aí. Então começa esses loucos, essa polarização idiota, né? O que eu digo sempre aqui. É verdade. Você tem que ter realmente alguém no contraditório. É importante, é válido e contribui. Contraditório. Agora, não é inimizade, não é ódio. E o que se faz hoje nesses debates, seja ele lá na Câmara ou até na rua, é coisa que parte quase para agressão e morte. Virou partido político. Virou uma coisa assim absurda. A oposição hoje, seja ela lá oficial em Brasília ou aqui fora, ela não é oposição, ela é uma coisa de implicância. Você falou muito bem outro dia, você começa a falar, não, já sou contra. Nem terminou a frase. Atenção. Não terminou a frase. Pô, eu já sou contra. Porque o Baltazar sou contra. Eu sou contra. Porque o doutor Baltazar defende uma ideia X, eu não quero nem ouvir. Nada que vem dele é bom. Nada que vem dele é bom. Então polarizou de uma forma tão horrível que está começando a acontecer isso mesmo. E volta e meia vai acontecer. Como você vê? Uma coisa também que eu tenho observado aqueles que eram mais humildes, que moravam antigamente nas favelas, e hoje são as comunidades, eram gente trabalhadora. Sim. Trabalhavam, saíam de lá, moravam, porque para não morar longe, não ter condução, moravam, às vezes dormiam até debaixo das marquises para no outro dia. Como é o caso de catador de papel. Ocorre que esse pessoal constituiu família e os filhos nasceram. E essas crianças, sem oportunidade, os pais trabalhando não tendo... Foram sendo criados num mundo... E cai no crime. A verdade é essa. São cooptados pelo tráfico. Você vê essa mocidade toda que está morrendo aí, você vê tudo gente nova. Enfrentando a polícia. Eu vou chegar aqui só para falar algumas das pessoas que estão, volto aí para você, é só o Hernani Sampaio, que nós conhecemos, o doutor Hernani, né, oncologista, a Ana Luquezzi, Fernando Sérgio, você pode mandar, já mandei um abraço para a cidade de Carvalhos, o Emanuel Ferro, o Paulo Nobre, o Fábio Bito, bom dia Fernando, bom dia Baltazar Salgado, o Sérgio Scapelli, bom dia amigo Fernando, debatedor. Sérgio foi um grande operador, é um grande operador de rádio. Mas só sabe uma coisa que eu acho?
que foi um grande erro dos governos, que vem lá de trás, de quase 30 anos para cá. Eu acho que a gente praticou uma coisa, a teoria é boa, mas a prática foi péssima. Eu classifico como um assistencialismo irresponsável. Sim. Por quê? Eu não sou contra o governo ajudar quem é mais carente, mais pobre, mas eu sou, até como filho de um bom pescador que o velho Munhoz foi, eu acho que você tem que ensinar a pescar e não dar só o peixe. Porque se você ensina, ajuda na hora que precisa, explica como a coisa vai evoluir. Agora, o cara sabe que todo mês tem aquele peixinho lá para ele comer, ele não se movimenta. Então, eu acho que se criou um vácuo muito grande aí, principalmente em comunidades mais pobres. E o cara falou, não, eu tenho Bolsa Família aqui, quanto mais aí vem de encontro, né, aquela história dos filhos. Quanto mais filho eu tiver, melhor a minha renda. Então teve gente... E quanto mais cresce, quiser, mais filhos... Exatamente. Então isso, o assistencialismo irresponsável no Brasil criou isso. E por que o assistencialismo irresponsável? Caça de voto de cabresto. Eu te dou... Mas se descobriu agora que mais de 300 políticos, entre eles, vereador, deputado estadual, recebiam Bolsa Família. Como é que um político desse tem condição de receber um Bolsa Família? Não sei quantos mil aí desistiram do Bolsa Família, com medo de ser... Você vê uma coisa... Eu sou, já disseram aqui em outros programas, e programas de rádio, eu sou parlamentarista por convicção. Eu também sou. 3. Pronto. Agora, você veja, o presidencialismo nos Estados Unidos. Lá, eles têm 2 senadores, fazer um paralelo, Brasil e Estados Unidos. Lá, eles têm 2 senadores por estado, 6 anos. Deputado lá, Câmara dos Representantes, que tem menos, nós temos 513. Lá eles parece que eles têm 434. Só que eles são 40 estados. Nós somos 23. Nós somos 23, verdade. São 50 estados. E lá, a Câmara dos Representantes, são por 2 anos. Isso aí. Ninguém vai gastar uma fortuna para daqui a 2 anos. E no parlamentarismo, corre o risco de ser dissolvido o Congresso e marcar novas eleições. Dizer que vai quem tem pendor, quem tem alguma coisa a oferecer, e é do distrito, ele é conhecido ali, é conhecido pelo jornaleiro, pelo padeiro, enfim, sabe quem é. E se não corresponder... Ela é tipo voto distrital, né? Seria o certo. É isso, o parlamentarismo voto implica distrital, nisso. que aí você conhece. O Baltazar mora ali, então poxa, eu vejo todo dia, eu posso cobrar dele no meio da rua. A diferença do Palácio do Catete, quando era da presidência da República, é que a porta do Palácio do Catete abria para a rua. Então, se o cara se comportasse mal, ele era cobrado ali. Eu vi muita gente, eu jovem, quando a Câmara dos Deputados era aqui, eu vi muita gente botar o dedo na cara de deputado ali. Eu me lembro de um Na Brasília é um em função dos outros. Debate memorável que eu conduzi na Rádio Angra para prefeito de Angra. Quando nós fomos falar em 91, como é que era o nome dele na Gaia, né, Samira? O primeiro nome? Neirobes. Neirobes da Gaia. Foi até um prefeito do PT. Muito bom. E muito bom prefeito, porque na época havia aquele discurso da seriedade que acabou desandando, né? Então, mas eu não tinha nada a ver com ele. Somos até muito amigos da Denise Nagai, que mais tarde foi para o Japão, sobrinha dele, voltou, hoje está em Angra. O pessoal de Angra eu tenho um carinho muito grande, até porque me deram a comenda de 500 anos de Angra ao lado do Pitangui. Imagine que desnível, né? Mas eu quero agradecer. Então, o resultado. Aí houve o debate, quando eu cheguei para dirigir a rádio, eu ia comandar o debate para prefeito. Então, se eu me lembro, era o Luiz Sérgio, que mais tarde seria senador, que era candidato do PT. E não foi eleito agora? Acho que não. E era da Verolme, né? Tinha o outro que morava aqui no Rio, era do PFL, você se lembra o candidato que era? Enfim. Tentando lembrar, eu morava em Niterói. Morava em Niterói, mas foi lá candidato prefeito do PFL na época. Fernando Jordão. Tinha o Fernando Jordão, que ainda hoje parece que é prefeito de novo, né? Não sei. O fato é que ele era dono de supermercado na cidade e tal, e depois, mais tarde, seria eleito prefeito e mais tarde seria eleito deputado federal. Mas ali eram todos candidatos.
E de vez em quando, você fazendo um debate, você tem que mediar o debate. E, eventualmente, você tem que cortar uma fala, porque senão vai tomar o tempo do outro. E eu cortei, eu estou com o nome desse cara do PFL, mas... Zé alguma coisa, José alguma coisa. José, sei lá. E eu cortei o cara, cortei porque estava falando demais para passar para o outro. Acabou o debate. A rádio ficava num prédio que ainda hoje existe na Avenida Júlio Maria, muito, muito bonito o prédio, sabe? Estilo colonial, e de frente para o mar. Mas tinha uma distância boa, que é a Avenida Júlio Maria, né? E aí todos fomos ali para aquele saguão da rádio, onde havia janela, e da janela você via o povo. Aí, de repente, eu olho para um cara, e o cara fala assim, filho da... Pra mim, entendeu? Era um partidário desse cara que eu Daniele, eu não me lembro. Era com I que terminava. Né? Eu falei, gente, quando começou o filho da, você nem olhou o resto, né? Virou as costas. Né? Não, nós tínhamos aqui, quando a Câmara era aqui, nós tivemos alguns representantes, não no Senado. Se bem que no Senado teve aquele caso que morreu o José Cairala, né? O Arnão de Mello, o pai do Paulo, tirou o Silvestre Péricles e matou o outro no Senado. Mas aqui houve um fato que nós tínhamos um deputado aqui, acho que era do PTB de Pernambuco, era muito violento, Danton Coelho. Danton Coelho tirava o revólver e atirava com uma... E quem tinha muito medo dele era Ivete Vargas, que era sobrinha do Getúlio Vargas. Né? Aí foi falar com o tio. Aí ele falou, faz uma coisa, fica perto do Tenório Cavalcante, que eu vou pedir para ele lidar comigo. Tenório, para quem não sabe, vamos esclarecer, era o guarda-costas do... É o homem da capa preta. Eu fui advogado dele. Ah, é? Fui até morrer, Tenório Cavalcante. Não, eu estou confundindo com aquele negro que era o... Como é que era o nome dele mesmo? Que era o guarda-costas do Getúlio? O Gregório Fortunato. Gregório Fortunato. Você está falando do Tenório Cavalcante. Tenório Cavalcante era de Caxias, tinha um bunker lá. E tinha a Lourdinha. Ele andava com a Lourdinha, que era uma metralhadorazinha, dentro da capa preta, ele tinha uma capa preta. Né? Eu tirei ele de uma situação, depois as filhas deles, as três filhas, a do Carmo, a Maria Helena e a Sandra, me ofereceram até uma peixada, me deram um livro e tal, ali no CAP de Caxias, que ele estava numa situação grave e eu resolvi. Aí o Tenório Cavalcante nunca mais me largou até morrer. Teve um filme chamado O Homem da Capa Preta. Quem fez o Tenório Cavalcante, Zé Wilker, fez o... Foi muito famoso. Hoje é dia dos avós, eu fiquei de ler um poema aqui de minha autoria para os avós. Para nós. Para nós. Então, um abraço para você todos que priva os avós. das musas também, né? Vai mas eu vou contar uma história que eu não posso dizer nome aqui, e talvez eu nem lembre o nome, mas vocês vão se lembrar depois do final do programa. Eu não posso, porque eu não sei se é verdade, de repente era bravata. Eu era menino, tinha recém entrado para a Rádio Globo, e de repente um medalhão daqueles que faziam um programa importante na Rádio Globo, programa coletivo, não era comunicador, ele fazia parte de narrativas policiais e tal. E ele falou, Fernando, você vai para onde? Eu disse, eu acho que eu ia encontrar com a Samira lá no Grajaú e tal. Eu disse, então eu te dou carona. Eu falei, tá bom. Então eu entrei em carona, e na conversa vai, conversa vem, eu sabia que ele era muito bem sucedido, sabia que ele tinha uma pousada com 13 apartamentos, né? Numa cidadezinha aí perto aqui. Aí eu falei, fulano, e aí, como é que está a sua pousada? Está tudo bem? Ah, Fernando, está tudo bem. E ele dirigindo o carro dele. Não, está tudo bem. Eu estou meio conturbado, que tinha uma figura lá, que um rapazinho lá que ia lá de vez em quando roubava os turistas e tal. Aí um dia, e ele dirigindo. Aí um dia eu convidei ele para entrar no carro, que eu entrei no carro, o cara entrou no carro e tal, aí fui. Parei, eu vou parar aqui, eu acho que furou o pneu. O cara desceu, meti 13 tiros nele. Isso! Verdade. Eu vou ser no lugar ali. O que eu faço? Não, será verdade? Ele tinha um programa que ele dizia, né? Pô, tá lá, não vai entregar o cara não. Não vou entregar, mas eu sei. O cara já morreu, mas os filhos não nós sabemos quem é. Não pode falar assim. A gente não sabe. Vamos lembrar que o nosso Paulinho Gogó. Não vou falar o nome para preservar a imunidade fisiológica dele. Já morreu. Você sabe bem quem é. Agora o detalhe tem lá em Angra também, tinha um cara que era um dos donos de um grande hotel lá, vamos deixar isso lá e tal. E eu tinha chegado um mês só e fui na praia do Bonfim. Né? Bonfim mesmo aquela praia, né? E eu estava com ele. Aí eu perguntei também, disse, e aí, como é que é a segurança aqui? Ele disse, não, naquela época. Hoje eu acho que está até muito ruim lá. Eu disse, não, Fernando, aqui não acontece nada. Naquela época.
Quando acontece o seguinte, quando é filho de amigo nosso, a gente só pega, tira o seu short dele e rala a bunda dele na praia. Agora, se for gente desconhecida, a gente afoga mesmo. Gente do céu. Que é isso? Eu com esse físico todo. Ó, um abraço grande do Dr. Baltazar. Parabéns pelo dia de hoje, né? Os avós. Você tem 9 netos. 9 netos, uma bagatela. Maravilha. Conheço todos, né? Isso é que é importante. Você tem quantos netos? Eu tô com um caminhando pro segundo agora. Pro segundo. Tem um com 2 anos e meio e agora caminhando pro segundo. Eu tenho de 7 a 18 anos. Eu citei aqui a Camille, não podia deixar de citar a Maia, que está com 7 meses, né? Sabe? 6 meses para 7 meses, né? E o meu querido Vitório, filho do Marcelo e da Rafa, o Vitório está com 3 anos. Então, nesse livro, que eu tenho a honra de falar uma coisa aqui, deixa eu ver. Olha só que elogio que eu recebi. Esse livro é ótimo. De uma figura muito querida mesmo. Deixa eu ver aqui, cadê ele? Cadê o homem? A hora que eu quero, também eu devia ter marcado a página, né? Acho que foi a primeira que apareceu aqui. Foi do Baltazar Salgado. Quer ver? Atenção, me chamando de montanhês. Montanhês? Mas agora eu não achei, tá vendo, Baltazar? Quando eu quero achar, o Hernando Sampaio está aqui, né? Com coisas muito legais. Aí o Luísa Borga, quem a gente manda um grande abraço, está se recuperando de um problema cardíaco, né? Você me contou. Mas, graças a Deus está indo bem. O Marcos de Jaco, a Mariane Ramos, o Otávio Luiz Alves, que foi presidente do Clube Municipal, o Renato Prieto, que fez o personagem do Nosso Lar, né? Aquele filme. O Ricardo Henrique está lá na Alemanha. Eu estou fazendo tudo isso para procurar o Baltazar. A hora que acabar o programa, eu acho. Não deve estar na frente, não? Não sei, rapaz. Tá nesse dia. Eu estou com medo agora da bateria. Será que tem mais aqui, ó. Tem Cirilo Reis, tem Clever Pereira. Da ordem alfabética, não? Já achei. Já está aqui. Baltazar Salgado. Olha o que o Baltazar disse, não sei se você há de lembrar. Agora eu vou ficar babão, vou me elogiar. Fernando Sérgio Montanhês, oriundo de Juiz de Fora, nas Alterosas, revelou-se como personagem que estaria fadado a marcar um lugar de relevância em sua geração. Veio para o Rio de Janeiro, no qual radicou e alçou-se além de fronteiras, como comunicador de alto coturno. Sua figura fidalga é odiernamente conhecida e reconhecida pelo fulgor da sua estrela de primeira grandeza, imagine, nos meios radiofônicos, festejado e admirado em todos os rincões brasileiros e bem avaliado por sua audiência cativa no exterior. Hoje, pela força de sua pena, apresenta-se ao mundo literário com revelações que a história lhe cobrava. Fatos, lutas, sabores e vitórias que enchem de júbilo os que o admiram e se sentem honrados em compartilhar sua vivência e experiência. Muito obrigado, né? A pena dele que tece elogios que vão além da conta. Mas olha, a respeito dos avós, então, essa pequena homenagem que eu coloquei aqui, que se chama Amor Sem Fim. Um dia me vi menino, desses de pé no chão e esperança no coração. Um dia, menino ainda, pus-me a crescer, pois assim mandava o destino. Tornei-me jovem, talvez bonito, talvez pretensioso, e coisas boas fiz, ao lado de algumas não tão boas. Aprendi que o homem chora, mas também é capaz de sorrir. Um dia, ainda jovem, encontrei-me com o meu amor. Jovem, bela, encantei-me com o seu corpo e dela fiz minha mulher. Não sabia que de mim seria tão amigo um dia. Um dia, quase sem querer, por ela me apaixonei e lembro bem o dia em que me casei. Um dia, já não tão jovem, ao mirar no espelho, deparei com os primeiros cabelos brancos. Entristeci-me um pouco, mas logo recuperei minha alegria, minha mulher estava grávida. Um dia, sorriso no coração, vi meu filho nascer, vida da minha vida. Dediquei-me mais e mais ao trabalho e a cada dia amei e fui amado. Hoje, nem tão menino, quis Deus me dar uma menina do meu menino. E com ela, a certeza de que valeu a pena. Vou sair de mim uma vez mais. Vou amar de novo. Sou avô. Namastê.